Querida igreja, a paz do Senhor. Meus amados, eu quero ler com vocês um texto, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Diz assim, queridos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, o tira e limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Pode se assentar, querida igreja. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa palavra que o Senhor vem colocando no meu coração e falando comigo. E todas as vezes que eu tenho um compromisso de pregar, irmãos, eu fico perguntando para o Senhor há semanas o que falar, o que o povo precisa ouvir e o que o Senhor quer falar com a igreja. E o Senhor, durante esses dias, compartilhou no meu coração essa mensagem para trazer a esta igreja. Esse texto, esse contexto, irmãos, que Jesus conta essa história, ele prega esse sermão. O Evangelho de João, ele traz consigo, irmãos, uma singularidade dos outros evangelistas. João começa o seu evangelho tratando da natureza divina e humana de Cristo, o testemunho do Batista. João começa trabalhando o seu evangelho, irmãos, tratando da conversão da mulher samaritana, da conversão de Nicodemos, tratando sobre a multiplicação dos pães. João vai trabalhando a ideia, irmãos, do perdão que Jesus deu à mulher adúltera. No capítulo 9, João trabalha a cura, irmãos, escreve a cura do cego de nascença. No capítulo 10, João escreve algumas pregações de Jesus, como Jesus sendo o bom pastor, Jesus sendo a porta das ovelhas. No capítulo 11, irmãos, quando Jesus no capítulo 10 pregava, houve uma pressão sobre Jesus, e Jesus então ele se retira daquele ambiente e vai para além do Jordão. Nesse intervalo que Jesus sai, irmãos, de Jerusalém e vai para além do Jordão, acontece uma fatalidade, um problema entre uma família que são muito amigos de Jesus. É que Lázaro fica doente e as irmãs de Lázaro, preocupadas com a situação, mandam um mensageiro procurar Jesus, só que Lázaro morre. Porque Jesus, irmãos, ele não veio no momento em que elas chamaram. E Lázaro veio a falecer e Jesus volta, vai até a cidade de Betânia e faz o milagre da ressurreição de Lázaro. Posteriormente a essa história, irmãos, Jesus vai a uma refeição na casa de Lázaro. Ele vai numa refeição participar com a família de Lázaro, com as irmãs e Lázaro ressuscitado. Esse acontecimento já estava chegando na semana que nós chamamos, irmãos, de a Semana da Paixão de Cristo. Estava na última semana de Jesus aqui na terra. E Jesus, então, ao sair da casa da família de Lázaro, Jesus, reunido com os seus discípulos, ele chama Pedro e João e diz para Pedro e João assim: olha,
vocês vão à cidade, vocês vão encontrar lá um homem que está carregando um cântaro. Vocês seguem aquele homem, porque ele vai levar vocês a um cenáculo. E aquele cenáculo, ele tem 2 andares. No andar de cima, eu vou me reunir com vocês esta semana, para celebrar o último encontro da ceia da Páscoa, que a gente vai comer juntos. E eu quero todos vocês lá comigo. Pedro, Tiago e João vai, irmãos, para aquele lugar, encontra o homem com cântaro, o que não era algo comum, porque naquela época quem carregava cântaro eram as mulheres buscando água. Quando ele encontra este homem com cântaro, este homem conduz eles até aquele lugar, e o dono daquele cenáculo diz: olha, aí em cima pode organizar tudo do jeito que vocês quiserem, como o mestre de vocês pediu. O cenáculo fica organizado, e Jesus, irmão, chega naquele cenáculo para fazer a última celebração com os discípulos, participar do cálice do vinho pela última vez. E naquela reunião, irmãos, Jesus dá uma lição para os seus discípulos. É que Jesus mandou colocar naquele cenáculo, naquele ambiente, uma bacia e uma toalha. Por que Jesus mandou colocar a bacia e a toalha? Porque ali Jesus ia dar uma lição. E Jesus chega naquele lugar, irmãos, e a primeira coisa que Jesus fez foi lavar os pés dos discípulos. Aonde Pedro, irmãos, ficou contrariado, dizendo: olha, Senhor, os meus pés, o Senhor não vai lavar de forma nenhuma. E Jesus dá aquele sermão em Pedro, dizendo: Pedro, se você não permitir, você não terá parte comigo. Aí Pedro volta atrás e permite. Jesus estava dando uma lição de simplicidade, de modéstia e de humildade aos discípulos. E quando Jesus sai desse cenáculo, irmãos, segundo alguns já estava praticamente chegando a quinta-feira. E Jesus diz para os discípulos assim, Jesus havia também tido com Judas, e foi aonde que houve aquele cenário do bocado molhado, que Jesus fala para Judas: vai, Judas, fazer o que tem que ser feito. E Judas saiu dali. Jesus pega os 11 e diz para os 11 assim: olha, eu vou até o Monte das Oliveiras, eu vou até o jardim do Getsemane. E a Bíblia diz, o Evangelho de Marcos diz, irmãos, que na saída de Jesus deste trabalho, Jesus cantou um louvor. Jesus sabia da pressão que estava sobre ele, Jesus sabia do que estava vindo para cima dele, que era a morte na cruz. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos que mesmo no meio daquele momento de luta, de aflição, de tribulação, Jesus cantou um louvor e foi em direção ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras. Nesse percurso de Jesus, irmãos, saindo daquele cenáculo e indo em direção ao Monte das Oliveiras e o jardim do Getsemane, Jesus para os discípulos no meio do caminho. E é nesta situação que Jesus traz essa mensagem para os discípulos, que Jesus coloca em pauta este sermão. Esse sermão de João 15 não foi pregado a uma multidão. O sermão de João 15 não foi pregado a uma pessoa. Esse sermão foi pregado exclusivamente aos discípulos, somente aos 11 discípulos que ali estavam acompanhando Jesus para chegar ao jardim do Getsemane. E Jesus agora neste sermão, irmãos, ele traz aos discípulos alguns princípios fundamentais sobre a igreja. Jesus traz aqui alguns fundamentos importantes que eu quero destacar nesta noite, nessa pregação de Jesus. Do que é que Jesus estava tratando, quando Jesus, num sermão simples, irmãos, com uma aparência de simplicidade, porém com uma profundidade muito grande, quando Jesus diz assim: olha, eu quero trazer uma palavra para os meus discípulos. Os discípulos atentos, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são ramos. Todo ramo que está ligado em mim dá muito fruto. O que não estiver ligado em mim não vai dar fruto e vai secar, ainda vai ser jogado no fogo. E Jesus vai trazendo esse sermão em pauta, vai colocando em pauta essa ideia, essa linha de pensamento dele. Irmãos, o que é que Jesus tratou com os discípulos ao pregar esse sermão? Jesus tratou de pelo menos 4 pilares fundamentais da igreja nesse sermão. Primeiro, Jesus tratou neste sermão da identidade da igreja. Segundo, Jesus tratou neste sermão da estrutura da igreja. Terceiro, Jesus tratou neste sermão do
crescimento da igreja. E em quarto, Jesus tratou neste sermão do propósito que ele tem com a igreja do Senhor. Esses 4 fundamentos, irmãos, a identidade, a estrutura, o crescimento e o propósito, estão pregados por Jesus neste sermão. E eu quero destacar neste sermão esses fundamentos que Jesus tratou aqui com os discípulos. Primeiro, Jesus, nesse sermão, ele disse para os discípulos quem a igreja é. É a primeira menção que Jesus faz aqui. Ele dá para a igreja uma identidade. Por que Jesus, irmãos, resolveu dar uma identidade para a igreja? Por que Jesus resolveu fazer isso? Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós também sabemos quem nós não somos. Então, irmãos, nessa noite, é importante a igreja saber quem ela é, porque ela sabendo quem ela é, ela também vai saber quem ela não é. Quando eu entendo o que eu sou, eu vou sempre trabalhar dentro daquilo que eu sou, porque isso vai me apresentar o que eu também não sou. Então preste muita atenção. O que é que a igreja é, pastor? Segundo esse sermão de Jesus, Jesus primeiro deu uma identidade para ele, depois Jesus deu a identidade do seu pai, e depois ele deu a identidade da igreja. Jesus começou trabalhando a identidade. Qual é as identidades? Jesus disse assim, identidade dele. Jesus disse assim, eu sou a videira. A identidade de Jesus ele é a videira. Quem é o pai? Jesus deu a identidade do pai. O meu pai é o dono da videira, ele é o lavrador. E depois Jesus olhou para os discípulos. Eu não sei se houve uma pergunta para o sermão, mas se houve, a resposta foi certa. Não sei se Pedro, se Tiago olhou e falou, se o Senhor é a videira, se o seu pai é o dono da videira, e nós somos quem? A igreja é quem? Jesus disse assim, vocês são ramos. São ramos ligados na videira. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Quando você sabe quem você é, você sabe quem você também não é. Você não é o tronco da videira. Você não é o cabeça da videira. Você também não é o dono da videira. Você é um ramo ligado à videira. Não, mas espera aí, pastor, o senhor é pregador da palavra, o senhor pelo menos é o tronco. Eu prego a palavra, mas eu não sou o tronco também, irmãos. Pastor Fábio é o líder dessa igreja, desse rebanho, mas o pastor Fábio também não é a videira, ele também é um ramo da videira. Não, mas nós temos aqui um grupo de louvor talentoso, que canta muito bonito, mas todos os membros desse grupo de louvor também são ramos da videira. Quando Jesus falou isso, Jesus não olhou credencial, Jesus não olhou sabedoria humana, Jesus não olhou para o nosso talento para nos classificar de alguma coisa. Jesus olhou para todo mundo de forma igual e disse assim, todo mundo aqui é ramo e todo mundo depende de mim. Até o que prega bem depende de mim, até o que canta bem depende de mim, até o que não sabe cantar depende de mim, até o que não sabe pregar depende de mim. Então eu tenho uma palavra para dizer para essa igreja nessa noite. Todo mundo que está aqui, começando por mim que estou pregando, irmão, nós somos ramos e dependemos da videira nessa noite. Só que eu tenho uma boa notícia para dar. Não sei se todo mundo aqui está ligado na videira, mas eu estou ligado na videira, e eu tenho certeza que os obreiros que estão aqui também estão, e tenho certeza que tem gente aí embaixo que também está ligado na videira. Você é ramo nesta noite, você não é o tronco da videira, é identidade, e Jesus já te deu essa identidade, é ramo. Esse negócio de identidade é muito sério, irmão. É muito sério. João Batista, por exemplo, sabia desse negócio. João Batista começou o ministério dele pregando no deserto da Judéia e batizando. Irmãos, o culto de João Batista lotava de gente, pastor Fábio. Não cabia de gente. E não ia só gente, irmãos, da classe pobre, gente da classe média, não. Ia gente da classe pobre, média, e a gente da elite de Jerusalém. A Bíblia diz que saía gente das montanhas, dos ribeirinhos, saía gente do centro da cidade de Jerusalém para ir lá ouvir o Batista pregar. E o Batista reunia aquela multidão para pregar e batizar. Só, irmãos, que esse movimento que o Batista começou a fazer, isso aí preocupou quem em Jerusalém? A elite religiosa de Jerusalém, das sinagogas. Os líderes de sinagoga viravam e falavam assim:
a sinagoga está ficando vazia. Cadê o povo da sinagoga? Aí alguém chegou, pastor Fábio, e disse assim: eles estão indo para o deserto. Fazer o que no deserto? É que tem um camarada lá, vestido de pele de camelo. Ele tem um cinto, ele usa uma sandália de couro, e ele come mel silvestre com gafanhoto. E ele está pregando naquele deserto lá, e ele está atraindo todo mundo para lá. A sinagoga do centro está esvaziando, mas o deserto está enchendo. Aí os líderes religiosos falaram assim: mas por que ninguém vem cá ouvir a gente pregar, ensinar a lei? Disseram assim: olha, tem que ver o que é. Mas até eu, alguém estava dando a notícia, até eu fui lá ver o Batista pregar. E como é que ele prega? Rapaz, quando ele fala, o coração queima. Quando ele fala, a perna estremece. Quando ele fala, parece que o céu abre. É muito diferente do nosso culto aqui na sinagoga. Eu acho que o Batista está passando a gente muito longe. Aí os líderes falaram assim: mas quem é esse homem? Identidade, irmãos. Eles não sabiam quem era João Batista. Aí chamaram dois e falaram assim: vai lá na pregação do Batista, escuta o que ele está pregando. Quando ele terminar, fala para ele que nós da sinagoga, líderes da sinagoga, mandamos perguntar quem é ele. Foi dois lá. Chegaram lá aquela multidão, irmãos. Batista batizando, fogo descendo, Batista pregando de arrependimento, gente chorando, um culto pentecostal daqueles, irmão. Culto forte mesmo. Desculpa a expressão, mas culto forte. E o Batista sozinho enfrentando aquela multidão e pregando, irmão. E de repente chegam os dois lá e começam. Eu acredito que aqueles dois, se tivesse batismo com o Espírito Santo naquele dia, pastor Fábio, eles já eram batizados ali de uma vez, porque foram lá ouvir o homem pregar. Chegaram lá, escutaram a mensagem, coração pegando fogo. Quando terminou, falaram: Batista, nós viemos aqui te fazer uma pergunta. Ele falou: o que é que vocês querem? Nós somos representantes da sinagoga central de Jerusalém, e nós queremos saber quem você é, porque quem nos mandou te perguntar quer saber quem você é. Então, você é Elias? Olha a identidade. Perguntaram para João Batista: você é Elias, não é? Ele disse: não, não sou Elias. Então você é o Cristo, porque não tem como falar como você fala e não ser o Cristo. Se tu não é Elias, tu é o Cristo. Ele falou: eu também não sou o Cristo. Mas quem você é, rapaz? Fala a sua identidade. Eu vou encaixar no sermão. João Batista falou assim: eu sou um ramo. Como é que é? Eu sou ramo. Mas pregar como você prega? Não, eu não sou a videira. Vai vir um aí maior do que eu, muito mais poderoso do que eu. Eu não tenho condições de tirar a sandália dos pés dele. E alguém olhou para o Batista e falou: mas quem é esse que vai chegar se não é você? Se você já prega igual você prega, esse que vai chegar prega mais do que você, muito mais do que eu. Ele fará coisas que eu não tenho condições de fazer. Eu batizo vocês com a água desse rio aqui para chamar para o arrependimento. Mas ele não. Quando ele abrir a sua boca, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É autoridade vinda do alto. O Batista entendeu quem ele era, irmãos. Por isso ele soube também quem ele não era. Ele disse: eu não sou Elias, eu não sou o Cristo. E eles falaram: então que notícia nós damos? Que recado nós damos para ele? Que resposta nós vamos dar para a elite religiosa de Jerusalém? Eu vou falar o que com o chefe da sinagoga? Diz para eles que eu sou uma voz. João Batista não quis dar nem o nome dele, irmãos. Porque quem é ramo não se preocupa de ter nome. Quem é ramo procura glorificar o nome daquele que está sobre todos os nomes. Ramo não está preocupado se o nome dele aparece ou não. Ramo não está preocupado se ele é grande ou não. Ramo está preocupado em entender que Jesus é, que Jesus pode, que Jesus tem. E nessa noite eu tenho uma palavra para te dizer. Se essa igreja entende quem é Jesus e entende quem nós somos, fica tranquilo, porque Jesus gosta desse negócio. Jesus se manifesta quem reconhece quem ele é. Você lembra quando alguém gritava assim: filho de Davi? Jesus parava para atender na hora, Samuel. Sabe por quê? Chamava Jesus de filho de Davi, estava dizendo: o Senhor é rei, o Senhor é Senhor dos senhores. Irmão, Jesus não é ramo, Jesus é o tronco, nós somos os ramos. E nessa noite eu tenho uma palavra boa para te dar.
Se você entender que Ele é o tronco, essa noite você é ramo, tu não vai ficar sem adorar. Tu não vai ficar sem levantar tua mão santa para cima, apontar o teu dedo para o céu e dizer: Jesus, eu sou só um ramo aqui. Eu sou só um ramo, Jesus. O Senhor é o tronco da videira. É o Senhor que faz, é o Senhor que é o Senhor que pode, é o Senhor que tem. E se o Senhor quiser fazer, ninguém pode impedir o agir das tuas mãos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, gente. Eu estou sentindo a presença dEle nesse lugar esta noite. Está um culto gostoso, irmão. Está um culto suave, está um culto abençoador essa noite. A identidade da igreja, nós somos ramo. Mas aí Jesus tratou também, irmãos, do crescimento dos ramos. Se Jesus é o tronco, os ramos estão ligados a Ele. E esses ramos vão ter que crescer. Só, irmãos, eu não sei se os irmãos aqui, alguém já cultivou videira, já viu como é que é. Videira, irmãos, o tronco da videira não é um tronco muito alto. Ele é baixo, 1 metro e pouco de altura. E os ramos são fininhos, são tipo parra. Eles vão se espalhando, saem das laterais da videira e sempre da parte de cima da videira. Se você não entendeu, eu vou repetir. Os ramos saem sempre da parte de cima da videira, porque Jesus disse que Ele é o cabeça. Então a mente pensante da igreja não é do pastor Fábio, não é minha, não é do pastor Samuel e dos demais. A mente pensante da igreja é a mente de Cristo. Ramo cresce de acordo com a mente de Cristo, irmão. Tem uns irmãos na igreja que fica bravo, pastor Fábio, porque vê o outro cantando e fala assim: esse irmão, Deus deu muita coisa para ele, não me deu nada. Ô irmão, o irmão também é ramo. Só que a mente pensante da igreja é a de Cristo, irmão. Ele dá de acordo com o que Ele quer. Parábola dos talentos, irmão. Ele não distribuiu a mesma quantidade de talento para todo mundo. Ele distribuiu diferente, e a parábola diz assim: e Ele deu segundo a capacidade de cada um. Todo mundo é ramo. E como é que ramo cresce? Primeiro, ele cresce na parte de cima. É por isso, irmãos, que Acabe ficou maluco com a vinha de Nabote, porque ele queria destruir a vinha para fazer horta. Porque horta dá fruto no chão, vinha dá fruto no alto. Nabote falou assim: não vai tocar na minha vinha. Essa vinha é herança do meu pai. Eu quero essa vinha de todo jeito. E ele falou: eu compro, eu vendo, eu faço o que você quiser. Te dou outro terreno. Ele disse: por nada eu entrego essa vinha. Isso aqui é a herança que o meu pai me deu. Irmão, você é um ramo, mas você é a herança do papai. Eu vou falar mais alto até para o inimigo ouvir, porque o inimigo está dizendo: me dá a tua vinha, entrega a tua vinha na minha mão. Você vai dizer bem forte essa noite para o inimigo ouvir: a minha vinha não, Satanás, a minha vinha tu não vai pegar. É a herança que o meu pai me deu. Eu estou pregando para a herança do Senhor essa noite. O inimigo não vai colocar o dedo dele na tua família. O inimigo não vai colocar o dedo dele no teu ministério, porque o papai está dizendo: é minha herança, é minha herança, é minha herança. A igreja de Bom Jesus é a herança do céu. Foi Deus que estabeleceu essa igreja aqui. Ela é herança. E os frutos dessa igreja não estão no chão. Os frutos dessa igreja estão no alto. Está no alto. Está em cima esta noite. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui, gente. Vocês podem adorar o nome do Senhor comigo essa noite um pouquinho? Você pode glorificar, eu já vou continuar com a palavra. Mas adore o Senhor. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, gente. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Quando o meu coração ferve pregando, eu sei que Deus está mexendo na casa. Eu sei que Deus está falando com alguém essa noite. Eu estou sentindo o meu coração ardendo aqui em cima, pastor Fábio. É Deus que está na casa e está dizendo: eu estou mexendo nos ramos da minha videira essa noite. Eu sinto a presença dele. Eu quero parar de pregar alguns minutinhos para você adorar. Vai dar um barulho gostoso essa noite, é a presença dele, irmão. Eu estou vendo o Espírito Santo se movendo na direita, na esquerda, lá atrás, aqui do meu lado, no púlpito da igreja. A presença dele está andando para lá e para cá. Ele está tratando de ramos pequenos e ramos grandes. Ele está trabalhando a videira essa noite. É uma noite de Deus mexer na videira esta noite.
Oh, tem graça de Deus descendo essa noite aqui, gente. Tem presença de Deus envolvendo gente aqui. Só que os ramos da videira, por si só, pastor Vinícius, eles crescem meio espalhado. O nosso crescimento, irmãos, fora do controle da videira e fora do controle do dono da videira, nós ficamos meio espalhafatosos, né? Porque o ramo ele atinge 4 direções, pastor Fábio. Tem ramo que ele sai do tronco e ele se direciona para o chão e vai crescendo. Tem ramo que ele vai para os lados. E tem uns, irmãos, que olha assim o tronco e vai crescendo para cima, vertical. Para todos os ramos, não importa a direção, o Pai está de olho. Não, mas eu fico escondidinho aqui, ó. A responsabilidade é com o pastor Fábio, é o Vinícius, é o Samuel, é eles que estão na frente, eu estou escondidinho aqui. Só que aonde você está, o Pai está dizendo assim: eu estou te vendo, meu amigo. Você também é ramo. Eu trato com eles o que precisa, mas te busco aonde você está. Não adianta esconder não, meu irmão. Não adianta tu tentar esconder atrás não, porque ele vai atrás de você. Aonde você foi, ele está atrás. Você é ramo. E como é que o ramo cresce? Os que crescem, irmãos, no sentido vertical, eles vão subindo, o tronco está ali. Só que o tronco tem a sua altura e o seu limite. Entendeu, irmãos? Tem a sua altura e o seu limite. Se passar para cima, o ramo é fininho, pastor Fábio. Ele não se sustenta acima do tronco. Ele tem que ficar do tronco para baixo. Se passar, irmãos, a altura do tronco, o Pai dá uma olhada e fala assim: está alto demais, está muito grandão, vamos baixar um pouquinho. Vocês já ouviram falar numa linguagem agrícola de um negócio chamado poda? Eu vou repetir para tu pegar. Poda. Quando começa a ficar grandão demais, e eu vou usar um método antigo, irmão. Tesoura. Ó, corte. Vai cortar. Cuidado para o papai não te cortar, porque tu está muito grandão. Fica no limite que ele te colocou. Não passa não, irmão, porque a tesoura do papai vem mesmo e corta mesmo. De vez em quando ele abate um por aí, irmão. O camarada está lá em cima, daqui a pouco você vê ele lá no pó pedindo misericórdia. E o papai fala assim: te fiz voltar para estaca zero, porque tu está achando que tu é maior do que eu, rapaz. Eu que sou o dono do negócio. É eu que mando na igreja. É eu que mando no pastor. De vez em quando uns vêm até desafiar pastor, colocar dedo na cara de pastor. O papai dá uma olhada e fala assim: rapaz, recua, você está grande, você está acima do tronco, rapaz, desce um pouquinho. Crescimento tem limite, gente. Nenhum de nós aqui cresce além do que aquilo que está proposto pelo céu. Crescimento é com o céu, meu irmão. Você pode ter um bom crescimento na vida profissional, ok. Você pode ser um camarada sobressaído de uma faculdade, ok. Tudo isso está dentro do padrão. Mas se tratando da igreja, não. Se tratando da igreja, tem uma autoridade sentada no trono, tem uma autoridade assentada à direita do trono, tem uma autoridade no meio da igreja chamada Espírito Santo, tem uma autoridade aqui no púlpito da igreja que são os pastores, e nós todos somos ramos. Não passa acima do tronco não, porque a tesoura do papai desce e corta. E tem mais, irmão. Tem uns ramos que eles crescem para os lados. Só, irmãos, que os ramos não têm o mesmo percentual de crescimento. Uns crescem mais do que o outro. Ah, pastor, mas está errado. A igreja tinha que crescer todo mundo igual. Não cresce todo mundo igual, irmão. A identidade é diferente. Uns, irmãos, crescem muito, outros crescem pouco. É natural. Só que o dono, ele olha para o que cresce muito e olha para o que cresce pouco. Ele diz assim: eu quero o fruto do que cresce muito, mas eu também quero o fruto do que cresce pouco. Mesmo que você dê menos do que eu de cá, mas o seu pouco fruto é meu também. Você está pensando que o que você faz aqui na igreja não tem valor, meu querido? Você está pensando que tem valor só quem pega no microfone? Não é não, meu querido. O que você está fazendo aqui está dando fruto.
E tem mais. O papai está olhando para os seus frutos, irmãos, e está dizendo: eu quero o fruto do que dá mais, quero o fruto do que dá menos, mas é tudo meu. Por exemplo, Pedro pregava para 3.000, André pregava para um só, mas quem André levava, Jesus recebia, porque aquele que dá muito fruto é de Jesus, o que dá pouco fruto é de Jesus. Agora, o que é que não pode acontecer, pastor? Não pode acontecer do que está dando muito fruto entrar na frente e tampar o caminho do que está dando pouco. Não entendeu? Eu vou repetir. Porque tem uns camaradas que tomam a frente do outro, irmão. Ele cresce demais, aí o pequeno não consegue crescer mais, porque o outro já cresceu e tampou a frente dele. Aí o papai olha e fala assim: abre o caminho também para ele passar. Deixa ele passar. Vai deixar não? Então eu vou te diminuir um pouquinho, porque se eu te diminuir, ele passa. É o papai que dá crescimento, irmão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, 27. Paulo diz assim: olha, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Tem culto que Deus não quer usar o pastor Fábio para dar palavra. Tem culto que Deus não quer me usar para dar palavra. Tem culto que Deus não vai usar o pastor Samuel. Às vezes Deus vai usar uma irmã que vem cantar na oportunidade, e aquele louvor modifica o culto inteiro. Às vezes Deus vai usar uma criança falando no microfone. Por quê? Porque o tronco é Ele, nós somos ramo, e Ele vai usar o ramo que Ele quiser. E tem hora que a gente quer dar uma de bom. Eu tomei uma repreendida de Jesus uns anos atrás, pastor Fábio. Eu comecei a pastorear uma igreja. Tinha mais ou menos uns 6, 7 meses que eu estava na frente daquela igreja. Igreja boa, abençoada, uns irmãos bons de mexer, trabalhar. Mas tinha um ramo lá no meio, irmão. Tinha um ramo lá, me desculpa a expressão, pastor Fábio, enjoado. Mas que ramo enjoado, Jesus? Porque tem uns ramos que é enjoado. Irmãos, todo o culto que nós tínhamos na igreja, eu dirigindo o culto, as crianças vão cantar, as crianças cantavam, irmão. Depois a mocidade canta. Quando o culto terminava, ele ia atrás de mim: pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu querido. Ó, pastor, as crianças não estão cantando bem. A mocidade está cantando aqueles hinos da Assembleia Raiz. O ciclo de oração está cantando uns hinos, está muito longo, tá, pastor? Tem que diminuir o tempo de louvor do ciclo de oração. E o pregador está errando. Hoje quem pregou errou aqui, colocava o dedo na Bíblia, ficava apontando. Isso foi um culto, foi 2 cultos, foi 3 cultos, e foi aquele negócio, foi para frente. Aquele camarada estava perturbando a minha paciência. E eu tolerando, irmão, porque eu não gosto de zangar com o irmão. Eu não uso microfone para zangar com ninguém. Sempre que eu tenho um problema, eu chamo no particular. E eu fui tolerando aquilo. Aí eu estou indo lá da minha casa para a igreja, num tempo. Aí eu já fui maquinando, pastor Fábio, o que eu ia responder para esse cabra. Eu não consegui nem meditar na bênção do culto. Eu falei, em vez de eu ir pensando que o culto ia ser uma bênção, profetizando bênção naquele culto, eu fui maquinando no meu coração: hoje aquele enjoado vai chegar de novo. Eu estou enrolado lá hoje. Mas aí eu lancei um projeto. Que projeto? Eu falei assim: eu vou fazer um negócio naquele culto hoje, o enjoado. Eu vou dar oportunidade para ele. Vou dar oportunidade a ele hoje. Se ele fizer assim, na hora que ele vir falar comigo, eu falo: não critica ninguém porque tu não quer fazer. Se ele aceitar a oportunidade e for dar uma palavra, eu vou abrir a Bíblia atrás dele e vou conferir. Se ele errar uma vírgula, eu vou chamar ele depois e vou falar: tu fala que os outros errou, tu também errou hoje. E se ele cantar, ele não vai poder desafinar uma curva do hino, porque se ele der uma rata no hino, eu vou falar com ele: tu desafinou aqui, ó. Não critica quem canta, não. Eu armei um bojo, pastor Fábio, um plano, um projeto. Só tem uma coisa: eu esqueci de perguntar para o dono. Eu não falei nada com o dono, pastor Fábio. Eu não perguntei para o dono. E parece que eu estava ouvindo dentro do meu carro. Eu estava indo para o culto sozinho, porque eu estava ouvindo o Espírito Santo falar assim: você vai executar isso aí? Você tem certeza que você vai executar esse plano que você está com ele aí? Eu devia ter ouvido o Espírito Santo, gente. A gente tem hora que não ouve, fica com o coração duro. Eu cheguei na igreja, eu falei: eu sei que o Espírito Santo está me corrigindo, está falando, mas eu vou temar com o Espírito Santo hoje. Eu quero ver esse enjoado falar. E vai ter que falar aqui hoje. Irmãos, dei oportunidade a ele não negou a oportunidade, não. Eu falei: bom, o meu primeiro projeto já não vai mais. Ele aceitou a oportunidade, então ele vai fazer.
Aí ele chegou na frente, pegou o microfone, a igreja cheinha, tinha umas 100 e poucas pessoas na igreja, domingo à noite. Ele chegou, antes dele falar o que ele ia fazer, ele virou para mim, pastor Samuel: pastor Eliseu, eu amo o senhor demais. Eu olhei para a cara dele e falei: Jesus amado, eu estou vendo, irmão, eu estou vendo que você me ama. Ele virou para mim e falou assim: o senhor não sabe, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor é uma das minhas referências pregando aqui. Eu admiro a pregação do senhor. Eu falei: que assim seja, rapaz. Que assim seja, rapaz. Aí ele falou: pastor, o senhor me permite dar uma palavrinha de 2 minutos e cantar um hino? Eu falei: opa, é hoje. Vai, fica à vontade, meu senhor. Vai lá, vai tranquilo, meu amigo. Ele chegou e pegou e leu uma palavra, irmão. E ele falou 2 minutinhos ali e não errou. Não errou nada, pastor Fábio. Aí eu falei: bom, meu segundo projeto já não vai mais. Acabou por aqui. Ele falou: posso cantar, pastor? Eu falei: canta. Ele escolheu um hino do Marco Antônio, irmãos. Ele tem uma voz boa. E os instrumentistas acompanhou ele no louvor e ele foi. E ele fechou o olho, irmãos, e ele vai, e sobe o hino, e desce o hino. E eu estou de olho, eu falei: ele vai afinar a qualquer momento, não é possível, gente. Ele tem que dar uma rata nesse hino. E ele foi. Irmão, no meio do louvor, o Espírito Santo ainda falou comigo. Falou assim: eu te pedi para não executar o plano. Tu temou comigo, eu sou o dono. Aí eu falei assim: ô Jesus, tem misericórdia agora de mim. Quando ele estava cantando, estava um silêncio na igreja, pastor. De repente uma criança, irmão, levantou no grupo de criança e começou a bater palma e chorar. Quando eu olhei, eu vi uma criança em pé chorando. Aí daqui a pouco levantou uns jovens, começaram a chorar, bater palma, e aquele movimento pentecostal gostoso. Quando eu vi, o circo de oração estava tomado pelo fogo. Os irmãos que chegou, os visitantes, estavam tudo admirado com o culto, porque não tinha uma pessoa que não chorava. E o irmão com o olho fechado cantando. Aí eu olhei para o meu lado, irmãos, e eu só seco. Eu olhei e falei: Jesus, é eu então? Não é ele, não é eu. Jesus falou assim: não é nem você e nem ele. Eu falei assim: então quem é Jesus? Ele falou assim: você é Rama. Só que ele também é. E hoje eu quis usar ele. Eu quis usar ele para a minha obra. Quando Jesus falou isso comigo, pastor Fábio, eu caí ajoelhado no púlpito. E eu comecei a chorar, irmão. Atrás dele chorando assim, ajoelhado. A igreja, estava um barulhão dentro da igreja. Quando eu abri o olho, pastor Fábio, ele estava deitado no chão do meu lado. Já tinha parado de cantar o hino, colocado no microfone. Ele abraçou no meu pescoço, virou no meu ouvido e falou: pastor Eliseu, a partir de hoje eu sou um novo homem. A partir de hoje você não me ouve reclamar de ninguém mais. Ele se tornou uma das melhores pessoas de mexer naquela igreja. Aí eu entendi, irmão, eu entendi que quem faz a obra é o dono da igreja, não é a gente. E eu tenho uma palavra para te dizer essa noite: o dono da igreja está aqui nesse lugar, e ele vai usar quem ele quer. E eu posso sentir a presença dele. O Espírito de Deus está movendo aqui. O céu abriu 3 torneiras sobre esta igreja essa noite. A torneira da graça está derramando graça, a torneira da misericórdia está derramando misericórdia, e a torneira do Espírito, da unção, está derramando o poder de Deus neste lugar. Eu vou parar de pregar um pouquinho só para você adorar a Deus. Quem é ramo nessa noite, adore o Senhor, porque a presença de Deus está movendo na casa. Ele usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. E quando é do jeito de Deus dá certo. Quando é do jeito de Deus termina bem. Quando é do jeito de Deus tem crescimento. Quando é do jeito de Deus funciona. E nessa noite está funcionando. Está funcionando por quê? Porque está do jeito de Deus, pastor Fábio. Está do jeito de Deus essa noite. Se você está sentindo a graça de Deus, ô Jesus, adore. Fale línguas estranhas essa noite. Eu estou vendo Deus agindo neste lugar. Eu estou sentindo a presença dEle. Oh Jesus, Deus está falando com corações essa noite. É Ele que vai usar quem Ele quer. Não adianta mecanizar a obra. Não adianta a gente fazer do nosso jeito. No final é Deus que dá a última palavra. E é Deus que usa. E é Deus que faz. E é com quem quer e do jeito dEle. Se Ele quiser pegar uma criança essa noite, Ele pega. É Ele que manda na obra. Alabaraçuia andaia ceia, alamaia suia andarácia. Oh, recebe graça de Deus,
Recebe presença de Deus na tua vida. Recebe unção de Deus na tua vida. Recebe mais autoridade de Deus. Deus está enchendo o teu ministério de graça. Não importa o tamanho do ramo que você é, os teus frutos também vão ser colhidos. Não importa o trabalho que você está fazendo, é para Deus nessa noite. Faça com amor, porque Ele está vendo o que você está fazendo. Pela mara surianda asia, alaia soia calahasa. Aleluia, aleluia. Adore a Deus essa noite. Só que, aleluia, só que os ramos, irmão, eles têm o seu crescimento de acordo com o dono, porque ele poda quando está grande e ele nutre quando está pequeno. Ele poda quando está grande, mas nutre quando está pequeno, porque tem que crescer no limite dele, tem que crescer na autoridade dele, tem que crescer na obediência dele, tem que respeitar a igreja, respeitar a autoridade da igreja, respeitar as pessoas que Deus levantou. Não se ousa levantar contra uma autoridade que Deus levantou, irmão. Respeite, cresça como um ramo dentro do limite, porque o Pai tem a tesoura. Se for demais Ele corta, mas quando o ramo não está conseguindo crescer, a palavra nutre, o testemunho nutre, a glória de Deus desce. Inclusive, o último culto, ou o penúltimo que eu tive aqui, eu estava doente, pastor Fábio. A minha esposa está de testemunha aqui. Irmão, tinha 3 meses que eu estava com uma dor aqui, ó, entre os olhos, pastor Fábio. Eu tomei todo tipo de remédio e esse negócio foi me preocupando. E aquela dor não passava, eu não dormia de noite. Eu não estava conseguindo ficar com os olhos abertos. E o pastor Fábio me chamou para pregar aqui, irmãos. Eu não me lembro se foi no último ou no penúltimo culto. E os irmãos fazem esse trabalho de oração aqui, de unção e de oração. Os irmãos estavam orando aqui, eu estava ali, eu dobrei meu joelho no chão. E eu falei: Jesus, eu estou com essa dor tem 3 meses. Está me incomodando, está me atrapalhando até a pregar. Pastor Fábio, eu saí daqui. Eu fui na sala com os irmãos, fiquei conversando. Estava conversando com o irmão. Eu saí daqui, entrei no meu carro. Antes de eu sair do limite da cidade de Bom Jesus, eu não senti dor mais. Não senti mais. Só que eu pensei, eu falei assim: não, melhorou, mas vai voltar de novo. Até hoje, pastor. Até hoje. Eu fui até no médico, a minha esposa está aqui, eu fui em 2 médicos para ver isso, não tive solução. Eu saí daquele culto aquele dia, irmão, eu fiquei marcado naquele culto. Sabe por quê? Porque Deus usa os seus ramos para abençoar vidas. E Jesus, para mim terminar, Jesus falou da estrutura da igreja. Crescimento, identidade, estrutura. Um dia desse, irmão, ô Jesus, um moço bom, que faz teologia, lá em Carangola. Ele me parou na praça, pastor Fábio, pastor Samuel, me fazendo uma pergunta e fazendo crítica à igreja de forma geral. Ele é um moço de uma igreja tradicional, irmão. Eu tenho um respeito enorme por todos os pastores, tá? E aquele moço falou assim: pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer, e na minha visão, eu quero que o senhor me dê a sua visão. Para mim a igreja está fracassando e vai fracassar. Eu falei: por que você está pensando isso da igreja? Pastor, olha a quantidade de coisa que o senhor está vendo acontecendo aí. Olha a quantidade de problema Brasil afora com igreja e tudo mais. O senhor tem uma palavra bíblica para me dar? Eu falei: tenho. Ele falou assim: qual a palavra que o senhor me dá? Eu falei: então na sua visão você acha que a igreja vai acabar? Eu perguntei para ele: onde a igreja nasceu, onde a igreja foi instituída e onde a igreja foi inaugurada? Ele não soube me responder. Eu falei: então eu vou te ensinar, filho. A igreja nasceu na presciência de Deus, no coração de Deus. Ela foi instituída em Cristo no Calvário. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ela foi inaugurada no Pentecostes. Aí eu perguntei para ele: quantos anos tem um Pentecoste, filho? Ele falou assim: pastor, parece que é 2000 e poucos anos. Eu falei: 2000 e poucos anos. Eu falei: quais foram os apóstolos de Cristo? Ele citou o nome de alguns. Eu falei: você sabe como é que Pedro morreu?
Ele falou, parece ser crucificado de cabeça para baixo. Eu falei, isso aí. Quando Pedro morreu, a igreja parou? Eu falei, você sabe como Paulo morreu? Ele disse, foi decapitado. Eu falei, quando Paulo morreu, a igreja parou? Quando Tiago morreu, a igreja parou? Quando Lucas morreu, a igreja parou? Ele foi citando que não. Ele falou assim, e depois dessa turma? Eu falei assim, veio os pais da igreja. Os pais da igreja pregou, ensinou o que aprenderam dos apóstolos. A igreja teve alguns problemas na caminhada? Teve. Só que a igreja também não parou, não morreu, não vai morrer. E ele falou assim, mas como assim, pastor? Eu falei, meu amigo, 1500, estava tudo caladinho, tudo quietinho. A igreja deu uma esfriada, mas não morreu. É igual aquela palavra de Jó, né, irmãos? Ao cheiro das águas, ela torna a nascer de novo. Estava um silêncio, não tinha língua estranha, não tinha dons, não tinha nada. As pregações fervorosas, estava tudo mecanizado. Só a turma da alta tinha direito à Bíblia. Os mais simples não podiam nem ter Bíblia, nem ler. Só aí, irmãos, que Deus trabalha nesse negócio. O que Deus fez? Deus levantou um tal de Lutero, 1500, e fez um rebuliço na Alemanha. E eu contando isso para o jovem, aí o inimigo olhou e falou assim, está começando de novo, ó. Eu vou parar esse Lutero. Lutero morreu, irmão. Passou um tempo, Lutero morreu. Aí, irmãos, ele falou assim, não, deixa quietinho agora, está sem Lutero. Já morreu, deixa quietinho. Só que aí na França levantou um tal de Calvino, mas começou um rebuliço na França. Aí ele falou, saiu da Alemanha e foi para a França. Aí morre também Calvino. Calvino morreu novo, irmão. Aí foi para a Holanda. Chegou na Holanda, irmãos, com Armínio. Está lá na Holanda. Aí Armínio também morreu novo. Inclusive Armínio morreu daquela peste que deu naquele tempo, irmãos. Aí passou-se um pouco de tempo, se levanta um tal de John Wesley com a família dele na Inglaterra. O homem faz um rebuliço na Inglaterra e o inimigo fala assim, Alemanha, França, agora já chegou na Inglaterra, gente, não é possível esse negócio na Inglaterra. Aí ele falou assim, eu tenho que parar isso daí. Passou o tempo de Wesley, veio Spurgeon, pregando, irmãos, e sacudindo 10 mil pessoas naquele tabernáculo em Londres. Aí o inimigo falou assim, levantou outra tocha balançando todo mundo. Mas está só na Inglaterra, deixa esse negócio quieto para lá. Esse negócio saiu da Inglaterra e foi parar nos Estados Unidos, irmãos, um tal de Moody. Aí ele falou, opa, já saiu daqui da Europa e foi para a América. 1910, tem 2 suecos lá. Depois de Moody. Sueco a gente não conhece ele não, gente. Não é, pastor Fábio? Ele não é conhecido da nossa igreja não. Um tal de Daniel Berg, o Navingre. Apareceu um negócio de uma profecia, de uma visão, de um sonho. E falaram, tem um tal de Pará aí, gente. Onde que é Pará? Pará. Que lugar que Pará é esse? Vamos para o mapa para ver. Foram lá e viram que o Pará era aqui no Brasil. Falaram, o que você quer com isso, ô Navingre? Daniel Berg, vou descer lá para o Pará. É no sul, é na América do Sul. Nós vamos para lá. Chegaram no Pará, irmãos, uma tal de Celina de Albuquerque. O inimigo olhou para aquele negócio e falou assim, estava na Inglaterra, foi para a América do Norte, esse negócio está descendo para a América do Sul. Não é possível. Aí o inimigo está olhando para o Pará, irmãos, levanta a voz de uma Celina de Albuquerque falando em língua estranha em solo brasileiro pela primeira vez. E foi as mulheres que falou em língua estranha aqui pela primeira vez. Não foi nós não, os homens. Quando a Celina de Albuquerque começa a falar em línguas, irmãos, não é que o inimigo assustou e esse negócio pega. Esse negócio saiu de lá do Pará, irmãos. Esse negócio entrou para o norte, para o nordeste, desceu lá para o sul do país, para o centro-oeste, chegou aqui no estado do Espírito Santo. Esse negócio chegou em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, pastor Fábio. Balançou São Cristóvão no Rio de Janeiro muitos anos atrás, lembra? Balançou a igreja de São Cristóvão, foi para Madureira. Esse negócio começou, irmãos, a balançar os bairros do Rio de Janeiro. Esse negócio chegou em Muriaé, saiu, veio para Minas Gerais, foi para Carangola, desceu de Carangola, passou. Não é que esse negócio chegou aqui, gente. E não é que chegou aqui, irmãos. E não é que os pastores que antecedeu o pastor Fábio aqui viveram esse movimento, oh, Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque a estrutura da igreja não é o homem. A estrutura da igreja é Ele. É o Senhor Jesus que é a estrutura da igreja. Passa um, passa o outro, irmãos. Deus leva um para a eternidade. O inimigo pensa, vai parar, para não. Está sempre levantando o outro. Tem sempre outro na frente para ser levantado. Porque a estrutura da igreja é Jesus. E nesta noite nós estamos sobre uma base forte. E eu quero orar pela igreja nessa noite. Posso, pastor Fábio? Fica de pé, irmão. Aleluia.
Você está estruturado sobre um alicerce, irmão. Você está estruturado sobre uma base poderosa. Você está estruturado sobre algo, irmãos, que é um fundamento inabalável. Nada remove você, a não ser que você não queira ficar. Eu quero orar pela tua família nessa noite. Você é um ramo preso no tronco essa noite. Se é um ramo grande ou pequeno, eu não sei. Mas se estiver no limite do Pai, você vai dar fruto. E eu quero que você ore comigo nessa noite. Estenda a tua mão para cima para orar. Estenda em direção à videira verdadeira. Deus, eu louvo o teu nome pela vida desta casa, Pai. Senhor, eu oro, Pai, pelos pastores desse ministério. Eu oro pela juventude, Pai, pelos músicos dessa casa, ministério de louvor, pelas irmãs desta casa. Senhor, eu peço ao Senhor que continue abençoando este lugar, que continue, Senhor, salvando almas, que a cidade de Bom Jesus saiba, Pai, que tem uma igreja fundamentada em Ti neste lugar. O inimigo não suporta um crente fundamentado, mas aqui nessa noite tem, Senhor. É uma igreja poderosa na palavra e na oração. E nesta noite, Pai, eu profetizo sobre a casa desses irmãos, que há um fundamento sólido que não será abalado, e que cada crente vai ser abençoado, Pai, em nome de Jesus.